Graça e paz, meus queridos. Quero compartilhar com vocês nesta manhã um trecho da palavra de Deus, lá no livro de Efésios, no capítulo 5, versículos 15 e 16. Vamos ler. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo, meus queridos, nesse capítulo 5, escrevendo para a igreja na cidade de Éfeso, ele nos exorta para nós aproveitarmos o nosso tempo com as coisas boas que Deus nos permite, especialmente aproveitarmos os nossos dias buscando a santidade. Um dos aspectos mais importantes, meus queridos, na vida do cristão é o que você faz com o tempo que Deus lhe deu. A palavra mordomia, ela significa administração. O que você faz? Você é mordomo de Deus em relação ao tempo. Então nós podemos ter aí a questão da mordomia do tempo. Como é que eu administro o meu tempo? O tempo é uma bênção de Deus. Cada dia que nós vivemos é uma nova oportunidade que Deus nos dá para nós buscarmos a Ele, para nós nos santificarmos, para nós vivermos esta vida, apesar de todas as dificuldades. É interessante, meus queridos, que no nosso tempo, nesse tempo de correria, nesse tempo de confusão que nós estamos vivendo aqui, de coronavírus, com tantas notícias, com tantas coisas boas, mas também com tantas coisas ruins que nós estamos vendo. Muitos de nós ficamos desanimados, perplexos, não sabemos o que fazer. Muitos de nós ficamos olhando para o noticiário para saber quando vai terminar esta quarentena. Será que ela vai terminar realmente logo? Quanto tempo mais eu fico em quarentena? Mas importante, meus queridos, é nós pensarmos em cada dia que nós estamos aqui na quarentena, o que eu tenho feito com o meu tempo? Esse é um tempo de oportunidade, um tempo único que Deus está te dando para você. Quem pode estar trabalhando, trabalhar. Quem tem que ficar em casa, fique em casa, mas não fique aí reclamando, olhando só para as coisas ruins, ou até mesmo depressivo, preocupado, pensativo. Pense em Deus. Pense que Deus tem algo novo. Esse trecho da palavra de Deus que nós lemos, meus queridos, escrito lá para a igreja de Éfeso no primeiro século, o apóstolo Paulo está falando aqui para aqueles crentes, para aquelas pessoas do primeiro século, para eles pensarem em Deus, O capítulo 5, os versículos 3 a 5, ele fala, o apóstolo Paulo aqui nos fala sobre as obras infrutíferas das trevas, aquilo que naquela época era ruim para aquele povo, e que não é diferente dos nossos dias. O apóstolo Paulo aqui ele nos fala sobre a imoralidade sexual, a prostituição, neste capítulo 5, logo no começo, versículos 3 a 5, ele fala na avareza, naquela pessoa que é muito ligada ao dinheiro, o pão duro, aquela pessoa que não dá nada para Deus, tudo é para ele, só pensa nele, é egoísta, não faz nada para o próximo, não faz nada para Deus, só pensa nele, Ele também fala aqui sobre as fofocas, sobre os mimimis, E tudo isso ele fala nesse capítulo 5, no versículo 10 desse capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele fala com relação ao nosso equilíbrio, com nossos cuidados em relação aos costumes, ao nosso vício, algum vício que nós podemos ter, ou a possibilidade até de nós ficarmos embriagados com vinho. Tudo isso ele destaca aqui como obra infrutífera das trevas, E tudo isso a gente tem que fugir disso, E se preocupar, sempre com o nosso interior, com a nossa comunhão com Deus, dia após dia.
né? Então naquela época não era diferente de hoje. Aqueles primeiros cristãos da igreja de Éfeso, né? Eles tinham, né, diferentes níveis de maturidade. Alguns estavam aqui embaixo, começando na fé, querendo aprender, estavam com algumas coisas do mundo, né, com alguns vícios, tentando se livrar daquilo. Outros já eram cristãos mais amadurecidos, que tinham mais conhecimento bíblico, conheciam a fé e já estavam longe do pecado, né? Então esse processo, meus queridos, de crescimento espiritual, de busca pela maturidade, né, não é alguma coisa só para aquele primeiro século, não. É para nós hoje aqui também, no século 21, né? Nós precisamos perguntar, aproveitar esse tempo de quarentena e perguntarmos para nós mesmos, né? O meu comportamento está agradando a Deus? Né? O que eu faço? O que eu estou fazendo com o meu tempo? A questão a ser respondida é essa, meus queridos. O que faço com o meu tempo? Vamos reler o trecho que nós lemos. Efésios 5, 15 a 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. O apóstolo fala para nós termos cuidado. Então o nosso desafio, né, nesse dia, nessas próximas semanas, antes de terminar a quarentena, é você olhar para você mesmo, para o seu interior, né, ver que tipo de vida você leva, que estilo de vida você leva e viver como sábio, com sabedoria. Né? O apóstolo ele nos fala aqui, ainda no versículo 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É um tempo muito parecido com o nosso, né? Os dias são maus. Os dias que nós estamos vivendo, meus queridos, são dias maus, são dias, né, de luta para buscarmos proteção, né, ficando em casa contra o coronavírus. Realmente é um dia de muita luta, né, de muita preocupação, né, de ansiedade, de angústias. Alguns estão depressivos, né? Mas o apóstolo ele nos fala, a Bíblia nos fala para nós aproveitarmos cada oportunidade. Então esse é um tempo, meus queridos, de você olhar para Deus, olhar para o alto, olhar para aquele que pode te tirar de uma situação depressiva, de uma situação de desânimo, de uma situação de tristeza. Busque a Deus nesse momento. Cada dia que você viver é uma nova oportunidade. O tempo que Deus está te dando hoje é precioso e deve ser valorizado para a glória de Deus. Dê valor para a sua vida. Você está vivo. Se anime aí neste dia, né? Aproveite esse tempo que Deus te deu. Empreenda algum projeto de amor, faça alguma diferença significativa na sua própria vida e também na vida das pessoas que estão ao seu redor. Faça diferença, seja um cristão verdadeiro. Que Deus te abençoe. A minha oração nesta vida, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, nesta quarentena, é que você possa acalmar o seu coração, olhar para o alto e dizer: Senhor, eu preciso de ti, meu Deus. Olhar para o seu interior, buscar a Deus, reconhecer que sozinho, por você mesmo, é muito difícil continuar. Caminhe com Deus, caminhe com Jesus, leia a Bíblia, ore. Aproveite cada dia. Você está vivo. Esse é um tempo de oportunidade. Amém.